meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o conteúdo da aula? Aula de número 51 traz coesão como objeto de conhecimento e o detalhamento, colocação pronominal. Então, vamos para a nossa aula. Muito bem, nossa aula é sobre colocação pronominal, vamos falar sobre o pronome, como ele aparece dentro de uma oração. Então, para dar início à nossa aula, vamos verificar uma propaganda. Assistam aí. Dê-me um cigarro, diz a gramática. Ô, seu Osvaldo. Ué, ouço vozes? Estou louco? Não, seu Osvaldo. O senhor não está louco. Sou o espectador. Sou a pessoa que está assistindo ao senhor na televisão. Pelos deuses, a televisão, aquela invenção do americano Philo Wolff, uma verdadeira maravilha da modernidade. Pois é, seu Osvaldo. Resolvi quebrar a quarta parede para dizer ao senhor que a televisão é moderna. Mas sabe o que é mais moderno? Dizer não ao cigarro. O quê? Ao meu cigarro? Sim, dizer não ao cigarro. Ah, o meu cigarro não tem nada demais. Ele é tão elegante. Pode até parecer, mas em um futuro próximo, a humanidade vai descobrir os males que ele causa, como doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, câncer. Meu Deus, tudo isso? É melhor eu parar de fumar. Sabe a decisão, seu Osvaldo? Melhor. Vou mudar os versos que declamei. Não me dê um cigarro, digo ao meu espectador. Bem melhor assim, seu Osvaldo. Obrigado por avisar. Até a próxima, meu amigo. Por nada, é um prazer ajudar. Até a próxima, seu Osvaldo. Muito bem, olha essa propaganda maravilhosa, né? E aí começa ele falando que dei-me um cigarro, e aí tem uma interrupção, opa, não é bom, né? Então aí vem a campanha falando ainda da importância de não utilizar o cigarro. E aí ele fala com quem? Com Oswald de Andrade. Quem é Oswald de Andrade, professora? Vamos ver aí, olha só. Oswald de Andrade, ele foi uma figura multifacetada, atuando como poeta, romancista, dramaturgo, jornalista e professor. Reconhecido como um dos precursores do modernismo brasileiro, ele teve contato direto com as vanguardas europeias em Paris no início do século XX. Essa experiência influenciou sua obra, que incorporou diversas inovações artísticas, introduzindo novos horizontes culturais no Brasil. Sua participação destacada na Semana da Arte Moderna de 1922 e a formulação do Manifesto Antropólogo são evidências da sua contribuição significativa para o movimento modernista. Então vejam só, Oswald de Andrade foi o quê? Um grande poeta modernista, né? Então vocês veem aí como ele influencia. E agora eu vou apresentar para vocês um poema dele também. Assistam aí, vejam comigo na verdade, né? Vamos ler. Olha só, o poema tem o título Pronominais. Dei-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Olha só, muito bem. Se vocês prestarem atenção, gente, tanto esse poema quanto a nossa propaganda, eles têm ali uma comunicação.
Vocês se perceberam que lá no primeiro vídeo, ele começa dizendo, dei-me um cigarro, porque ele ia começar a proclamar, né, a declamar esse poema. E aí vem logo em seguida o telespectador que fala assim, opa, não é bem assim. E fala sobre a conscientização de não utilizar o cigarro. Certo? Então vocês conseguem perceber aí essa ligação que ele pegou lá do poema, onde ele fala para dar o cigarro. Então quando a gente fala dê-me o cigarro, está estimulando de uma certa forma o quê? A utilizar o cigarro, a consumir. E naquela época do Oswald de Andrade era normal fumar, beber, né? Então assim, sem consciência nesse sentido. E agora a gente já sabe que a bebida, o excesso de cigarro, enfim, a utilização disso faz mal à saúde, certo? Agora eu vou apresentar para vocês algumas frases. Prestem atenção aí. Muito bem. Então, olha só. Vejam aí. Qual dos enunciados está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Então, o que está aí no padrão, que está de acordo, né, com a gramática? Primeira, não me dê um cigarro. Será que está certo? A segunda, dê-me um cigarro. E a terceira, me dá um cigarro. Então, veja que nós temos 3 enunciados, são 3 frases, né? E aí, qual será? Será que eu estou escutando? Calma que eu estou escutando muita gente aí querendo falar, né? Então, vamos lá. A primeira, não me dê um cigarro. Está de acordo, certo? Olha só, o me, né? Já que a gente está falando aqui de pronome, aqui o me não está iniciando a oração. Então, aqui já está legal, né? Tem aqui o não. Então, tá perfeito. A segunda, me dê um cigarro. Ou me dê não, perdão, dê-me um cigarro, que é inclusive como é pronunciado lá no nosso poema, certo? E a segunda é me dá um cigarro. Lá no nosso poema mesmo, ele fala, né? Como diz o bom cidadão ali que fala todos os dias, né? Me dá o cigarro. Então, ele mesmo fala que está fora das normas gramaticais, certo? Então, aqui, nesses 3 enunciados, o que está de acordo com a língua padrão da língua portuguesa é a primeira e a segunda, certo? Muito bem. Então, agora que a gente já viu aí, certo, o que estaria correto, seguindo a norma padrão, vamos falar o que é colocação pronominal. Vejam aí, colocação pronominal. Colocação pronominal é o quê? Consiste na posição dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Então, em que momento ele vai aparecer dentro da oração de acordo com o verbo. Mas eu não lembro, professor, o que é pronome oblíquo átono. Então, vejam aí, para a gente relembrar quais são os nossos pronomes oblíquos, tá? Então, vejam aí. Quando a gente fala de pronome oblíquo, a gente está falando ainda de pronomes pessoais, só que é oblíquo e não reto. E aí tem as pessoas do discurso, primeira pessoa do singular, que é quem fala, a segunda pessoa quem escuta, a terceira pessoa o objeto ou de quem se fala, certo? Aí nós temos do singular e do plural. Então, primeira pessoa do plural, o pronome oblíquo que vai representar é o me. Segunda pessoa do singular, o ti. A terceira pessoa do singular, o, a, si, lhe. Primeira pessoa do plural, nos, segunda pessoa do plural, vos, e terceira pessoa do plural, os, as, ser e lhes, certo? Então, aí só para a gente recapitular. Muito bem, então vamos lá dar continuidade, agora que a gente já sabe o que relembrou, né? Quais são os nossos pronomes oblíquos. Então, vamos agora verificar aqui, né, a posição deles. Vejam só. Nós temos aí o verbo, o pronome, porque a gente está falando do pronome em relação ao verbo. E aí nós temos a palavra atrativa. Então, é a forma como ele pode aparecer. Verbo, pronome, palavra atrativa. Outra forma que o verbo pode aparecer. Vamos lá verificar. Olha só, muito bem, nós temos o verbo. E aí vem o pronome. Vocês perceberam que o verbo foi separado? Porque o pronome ele pode vir entre o verbo, bem no meio do verbo. A gente vai já verificar como isso acontece, tá? Outra forma que ele pode aparecer, vamos lá verificar? Atenção, olha só. O primeiro verbo e o pronome depois do verbo. Então, a gente viu 3 formas que ele aparece. Ele pode aparecer
antes do verbo com uma palavra atrativa, ele pode aparecer bem no meio do verbo e ele pode aparecer depois do verbo, como a gente está vendo aqui, certo? Então, agora que a gente já sabe a posição, vamos verificar a classificação de quando isso acontece. Vamos lá? Então, vejam só, olha só, nós temos a próclise. A próclise, gente, é quando o pronome oblíquo vai aparecer antes do verbo. E aí nós falamos do termo atrativo, né, que é a palavra que expressa uma negação. O termo atrativo, palavra atrativa, é o que vai puxar, vamos dizer assim, né? Vai puxar, vai atrair o pronome para próximo dele e, consequentemente, vai trazê-lo para antes do verbo. Quais são essas palavras atrativas, professora? Tem que ser de negação, como, por exemplo, não, ninguém, nunca, tá? Se vir essas palavras aí, vai puxar o nosso pronome para próximo deles e ele vai ficar também antes do verbo. Vamos lá verificar os exemplos? Vejam aí, olha só, nós temos exemplo. Não me dê um cigarro. Vejam o nosso exemplo. Não me dê um cigarro. Nós temos aí o verbo, né? Dê. O verbo. Então, tá aqui o verbo, já tá destacado de verdezinho, mas eu vou passar aqui de novo. Nós temos o nosso pronome oblíquo me. E aqui nós temos o não, que é a palavra atrativa, que é o quê? De negação. Então, essa palavra não vai puxar. Vou até botar uma setinha aqui, não sei se dá para perceber que é uma seta, né? Vai puxar o me para perto dele, consequentemente, o me vai vir o quê? Antes do verbo, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos uma próclise, porque o pronome veio antes do verbo. Vamos para a próxima. Olha só, aí nós temos também a próclise quando o pronome oblíquo vem antes do verbo, quando nós temos termos atrativos. E agora o termo atrativo são o quê? Os pronomes. Pronomes relativos, que pode ser o que, o quem. Pronomes indefinidos, alguém, ninguém. Pronomes demonstrativos, este, essa. Pronomes interrogativos, quem, tá? São exemplos, tá bom? Vamos lá. Então, vamos para o nosso exemplo. O carro foi ele que o consertou. Vejam só, consertou é o nosso verbo. O o aqui, ó, não é artigo, tá? O o aqui é o nosso pronome oblíquo. Lembrando que o pronome oblíquo, né, gente, ele se refere a um substantivo. Os pronomes se referem a um substantivo, tá? E nós temos o pronome relativo que. Então, pelo fato de eu ter o pronome relativo que, ele é um termo atrativo, então ele vai atrair, vai trazer, tá bom? Vai trazer o nosso pronome. Então, o carro foi ele que consertou. O o seria o quê? O carro, né? E o que está se referindo, ele retoma um termo que já foi mencionado, que no caso é ele, tá bom? Então, vejam só, aqui aconteceu uma próclise porque o pronome está antes do verbo e tem uma palavra atrativa, que foi ali a primeira posição que a gente viu do pronome oblíquo, né? O verbo, o pronome e a palavra atrativa, certo? Então, vamos lá continuar. Muito bem. Olha só, pronome novamente aqui. Vamos ver o nosso verbo deixou, nós temos o nosso pronome, e aqui o pronome oblíquo, e nós temos o isso, que também é um pronome, e esse isso é um pronome demonstrativo. E isso me deixou muito feliz. Então, vejam que o posicionamento do pronome me está antes do verbo. Ó, pode ver que ele vem primeiro, né, do que o verbo. Então, aqui está acontecendo uma próclise. E olha só, além de vir antes do verbo, nós temos o quê? A palavra atrativa, o termo atrativo. Lembrando que o termo atrativo vai fazer com que o nosso pronome venha antes do verbo, vai ficar pertinho dela, tá bom? Então, aqui, novamente, é um caso de próclise. Palavra atrativa, pronome demonstrativo, vem o nosso pronome oblíquo e logo em seguida o verbo. Ok? Vamos dar continuidade. Então, muito bem. Olha só, quem te presenteou?
Vejam, quem te presenteou? Veja que começa aqui, ó, pelo nosso pronome interrogativo, né, que está introduzindo uma frase interrogativa, e aí vem o nosso pronome oblíquo e logo depois vem o nosso verbo, ó, logo depois. Então, percebam aqui que o nosso pronome, porque a gente está falando de colocação pronominal, estamos falando do posicionamento que o pronome oblíquo aparece dentro da nossa oração, ele está vindo antes do nosso verbo. Por isso aqui é uma próclise, lembrando que a próclise, o pronome aparece, ele vai vir antes do nosso verbo. E aqui nós temos a palavra atrativa, que é o quem. Quem, o pronome interrogativo, faz com que o nosso pronome oblíquo venha para próximo dele, consequentemente vai aparecer antes do nosso verbo. Então, novamente, um caso de próclise. O que é próclise mesmo? Próclise é quando acontece do nosso pronome oblíquo vir antes do nosso verbo. Inclusive, é o que mais a gente utiliza aqui na língua portuguesa. Certinho? Vamos lá, continuar. Próclise. Pronome oblíquo antes do verbo. Ai, professora, só está repetindo demais. Para ficar na cabeça de vocês. Então, a próclise, pronome oblíquo antes do verbo. Outra forma de acontecer a próclise, termo atrativo. Agora, o termo atrativo pode ser o quê? Um advérbio ou locução adverbial. Então, quando tiver advérbios ou locuções adverbiais dentro daquela oração, vai trazer o pronome para próximo dele. Exemplo aqui, ontem, às vezes. Exemplo aqui de advérbio locução adverbial, certo? Então, vamos ver isso agora dentro de uma oração. Ontem me disseram que você não cantaria. Então, vejam só, nós temos o verbo. Toda vez que a gente vai analisar uma oração, né, gente, é importante a gente identificar o verbo. Então, prestando atenção que toda vez a gente começa pelo verbo, porque o verbo é o centro ali da oração, certo? Então, ontem me disseram que você não cantaria. Disseram o nosso verbo. Ontem é o nosso advérbio de tempo. E olha aqui o me. Né? O me é o quê? O pronome oblíquo, e o me representa lá a primeira pessoa do discurso, né? Que a gente já viu ali na tabelinha, certo? Então, como tem ontem, que é um advérbio, e advérbios são palavras atrativas, que vai atrair o pronome para próximo dele, faz com que o pronome oblíquo venha antes do nosso verbo. Então, aqui, novamente, nós temos um caso de próclise. Próclise, o que é? Quando o pronome vem antes do verbo. Então, a gente está vendo aqui que o pronome antes do verbo vai sempre ter o quê? Pode trazer uma palavra atrativa. Que pode ser o quê? Que até agora a gente já viu. Pode ser de negação, certo? Pode ser uma locução verbal, pode ser um advérbio, ou desculpa, locução verbal não. Uma locução adverbial ou um advérbio, certinho? Vamos verificar agora mais um caso. Próclise, pronome oblíquo antes do verbo, agora com o termo atrativo conjunção. Pode ser aqui um exemplo de conjunção, mas e embora. Vamos verificar aqui o texto. Embora me sentisse melhor, resolvi ficar em casa. Ó, sentisse o nosso verbo. Embora a nossa conjunção. Se eu tenho conjunção, eu vou ter que trazer o meu pronome para próximo dessa minha conjunção, porque ela é uma palavra atrativa, é um termo atrativo. Consequentemente, o meu pronome vai vir antes do meu verbo, certo? Então, prestem atenção aqui, tá? Conjunção. Começou com uma conjunção. Conjunção, coloca na cabeça de vocês. Tem conjunção? Conjunção é palavra atrativa. O que é atrativa? Vai trazer o meu pronome para perto dele. Então, ó, chamou. Vem pra cá, pra pertinho de mim. Aí fala assim, ei, o Mei, vem pra cá pertinho de mim, mano, que eu tô aqui com frio, né? Chega aqui, esquenta. Então, ele vem pra perto. Então, pelo fato de ter embora, que é uma conjunção, vai fazer com que o me fique próximo dele. Consequentemente, vai vir o quê? Antes do nosso verbo.
certo? Então, aqui a gente está vendo o quê? Casos de próclise, que é quando o nosso pronome que aparece antes do verbo. E aí nós temos as palavras atrativas, que pode ser de negação, pode ser um advérbio, certo? Conjunção, locução adverbial, tudo isso faz com que o meu pronome seja atraído para próximo dele e vai aparecer aonde? Antes do nosso verbo, certo? Isso foi a próclise. Agora vamos ver mais um caso. Olha só, agora nós vamos falar da mesóclise. Mesóclise, mostra ali o quê? Metade, vamos botar assim? Meio, né? Ó, o me aqui. Mesóclise já dá uma dica aí de onde vai aparecer, tá bom? Mesóclise pode ser o meio, metade. Pronome oblíquo no meio. No meio do verbo conjugado, no futuro do presente ou futuro do pretérito. Essa aqui é mais fácil porque a mesóclise só vai acontecer quando o verbo estiver conjugado no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Só acontece no futuro. É só botar assim na cabeça. Mesóclise vai aparecer o pronome no meio, bem no meio do verbo, porém o verbo tem que estar conjugado no futuro, tá? No futuro, seja do presente, seja do pretérito. Vamos lá. Muito bem, os exemplos aqui, olha. Orgulhar-me-ei dos meus filhos. Olha só o nosso verbo aqui, ó. Orgulhar. Aí, olha o nosso pronome aqui, me e o ei. Se a gente tirar aqui o me, fica como? Orgulharei, né? Não é isso? Orgulharei, se a gente fosse conjugar. Então, perceba o que ele faz. Ele deixa aqui o verbo como se ele tivesse só a metade aqui, pega aqui a terminação do verbo, lá da conjugação, da primeira conjugação, e separa. Aí ele vai e coloca o nosso pronome oblíquo, tá? Veja que aqui o verbo está no futuro. Orgulhar-me-ei dos meus filhos. Então, ela vai ter orgulho dos filhos dela, né? Veja que está o quê? No futuro, tá? Futuro do presente, tá bom? Então, olha só. Mesóclise é o quê? Está bem no meio do verbo. Então, veja aqui, ó, que está falando verbo, né? Futuro do presente. E aí ele foi e dividiu o verbo, tá aqui o restante do nosso verbo no presente, e ele colocou o nosso pronome bem no meio. É por isso que aqui, quando isso acontece, nós chamamos de mesóclise, tá? Metade, lembre-se, mesóclise, meu Deus, mesóclise. Onde será que acontece o nosso pronome? Metade, meio. Opa, então o verbo ali vai estar dividido e o meu pronome vai vir bem no meio do meu verbo. Não esqueçam, gente, essa aqui é a mais fácil. Tá no futuro, opa, ele tem que vir bem no meio, tá bom? Tá no futuro do pretérito, no meio. Futuro do presente, no meio. Certo? Muito bem, então vamos lá continuar. Olha só, atenção, aqui precisa de atenção, liga aí as setinhas de vocês, atenção, não me orgulharei dos meus erros. Percebam que é quase a mesma oração que a gente viu anteriormente, e olha só, o verbo está no futuro do presente. Opa, professora, a senhora disse que se o verbo está no futuro do presente ou futuro do pretérito, já era, mamão com açúcar, eu vou lá e corto o verbo, vou colocar o pronome bem no meio. Não foi isso que a senhora disse? Foi isso que eu disse. Mas, na língua portuguesa, sempre vai ter um mas, né? Atenção, tá bom? Não pode ter, por exemplo, as palavras atrativas, como a gente já falou ainda agora. Se tiver uma palavra atrativa, o pronome vai ser atraído. Consequentemente, não vai poder vir nem antes, nem no meio. Quer dizer, não vai vir depois, nem no meio. Então, tem que ter atenção. Não me orgulharei dos meus erros. O verbo realmente está no futuro do presente.
Porém, nós temos aqui um não. O não é uma palavra de negação, é um advérbio. E a gente já viu que o advérbio, uma palavra de negação, é um termo que faz atrair o nosso pronome. Atrai, ele puxa para perto dele. Então, aqui, o me, que é o nosso pronome oblíquo, não vai poder acontecer no meio do meu verbo, mesmo o meu verbo estando no presente. Justifique a resposta. Vamos supor que tem lá na nossa prova um exemplo, alguma coisa assim, no exercício de vocês, e aí vai ter que justificar por que nesse caso não pode acontecer a mesóclise. Por quê? Porque nós temos uma palavra atrativa que atrai o meu pronome, impossibilitando de fazer a mesóclise. Certo? Muito bem. Vamos lá. Ênclise, pronome oblíquo após o verbo. Ênclise, pronome oblíquo após o verbo. Quando é que isso vai acontecer? As condições. O verbo no início da oração e após uma vírgula. Então, a ênclise a gente vai utilizar quando o verbo estiver no início da oração e logo após a uma vírgula. Certo? Vamos lá verificar. Olha só o exemplo. Dê-me um cigarro. Lá do nosso poema, né? Novamente, ó, o verbo começou. E aí nós temos o me. Professora, mas no dia a dia a gente fala assim, me dá um cigarro, me dá um sanduíche. No dia a dia a gente até utiliza, né, gente, o me dá, mas nós não podemos utilizar o pronome para iniciar uma oração. Por isso que ele fala assim, que o verbo dá no início da oração. Porque eu não posso começar com o me dá, tá? Me dá, me dê, não pode. É igual o te amo, né? Eu não posso utilizar o te amo. Até botei com letra minúscula, né? Mas na verdade é maiúscula. Vamos botar assim maiúscula para ficar bonito. Aí botei letra maiúscula porque é início de frase, então tá certo, né? Não, eu não posso começar, tá? Uma oração, uma frase com um pronome oblíquo. Isso aqui está errado, tá bom? Então, todas as vezes a ênclise, que é quando o nosso pronome vai aparecer depois do verbo, acontece quando vou iniciar uma frase, tá? Como é o caso aqui, não pode. E aí, ele no final, depois de uma oração não, depois de uma vírgula, porque é uma pausa, vai iniciar essa nova oração, então também não pode. Após a aula, chame-nos. Olha só o nosso pronome oblíquo aqui no finalzinho, porque depois de uma vírgula não pode iniciar a oração novamente com um pronome oblíquo. Então, aqui na ênclise, vamos botar assim, que não se pode iniciar, tá bom? A oração, seja no começo da oração ou depois de uma vírgula, com um pronome oblíquo. Está errado. Por isso, eu preciso colocar esse pronome oblíquo para onde? Para o final, ou seja, depois do meu verbo, certo? Muito bem. Então, olha só, não esqueçam, tá? Não coloco o pronome no início de oração e não coloco um pronome logo depois de uma vírgula. Após a aula, nos chamaram. Não posso colocar esse nos para cá. Agora, vamos botar assim. Após a aula, não nos chamaram. Se eu tivesse um não bem aqui, aí eu poderia botar esse nos para cá. Mas percebem que não iria vir logo depois da vírgula? Porque logo depois da vírgula tinha um não, que é uma palavra atrativa e que vai fazer com que o meu pronome fosse para frente, tá? Para frente do verbo. E aí estaria correto a nossa oração. Certo, gente? Muito bem. A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.